Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Todos nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades e contra as hostes espirituais da maldade. Que este simples ensinamento possa iluminar os olhos do seu entendimento, uma vez que eu acredito que Deus nos dará os meios e maneira e forma de combatermos o bom combate e vencermos a batalha em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Glória a Deus! Amém! Coloque a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga: Senhor meu Deus, e que toda a sua palavra, seja ela divinamente inspirada e proveitosa. Meu Deus, usa o teu servo por inspiração, usa o Senhor nesta noite para a tua glória, em nome de Jesus. Faz a sua oração, meu Deus, e que a tua palavra fale ao nosso coração, e que seja ela, ó meu Deus, divinamente inspirada e proveitosa. Ensina-nos, ó Deus, porque somos os teus alunos, e você que crê, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Glória a Deus. Queridos, aqui no livro de Jó, capítulo de número 1, nós temos a história de um homem em que hoje fica um pouco quanto que mais fácil de nós entendermos o que aconteceu com ele, sendo que nos tempos de Jó nós sabemos muito bem que Jó nada sabia. Então Jó não tinha uma visão do que estava acontecendo com ele. Aqui em Jó capítulo 1, a Bíblia começa dizendo assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então aqui a Bíblia está mostrando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quer dizer, Jó era um crente por excelência. Quem procurasse algum erro, alguma falha na vida de Jó, não encontrava. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E a Bíblia diz que por conta disso Jó era um homem super abençoado. A Bíblia diz no versículo de número 2: e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha uma família. Então naquele tempo, quanto mais filhos se tinha, mais abençoado se era. No versículo 3, a Bíblia começa a nos mostrar os resultados do seu trabalho, da sua labuta, do seu suor, do seu esforço, da sua dedicação. Versículo 3: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Então você veja que ele era um homem financeiramente próspero, era um homem bem sucedido. Então olhando para este homem nós diríamos assim: nossa, como eu gostaria de ser um Jó na vida, porque ele era uma pessoa que desde que você começa a ler, era um homem completo em tudo. Versículo de número 4: e iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Veja o que é que ele está dizendo aqui. A Bíblia Sagrada está dizendo em que os seus filhos faziam banquetes, cada um na sua casa, faziam festas.
O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que Jó trazia uma inquietação no seu coração. E que inquietação era esta? Era que os seus filhos, porventura, poderiam ter pecado contra o Senhor, poderiam ter pecado contra Deus. Em outras palavras, Jó tinha mais ou menos uma visão do que os seus filhos poderiam fazer nesses banquetes, nessas festas. E o que ele fazia então? A Bíblia diz que ele se punha de pé pela madrugada, antes do amanhecer do dia, e a Bíblia está dizendo que ele oferecia holocausto, segundo o número de seus filhos. Em outras palavras, ele ia diante de Deus e pedia ao Senhor que perdoasse seus filhos por qualquer pecado que eles pudessem estarem cometendo. Pastor, o senhor quer me dizer então que de repente se eu tenho na minha casa um filho, se eu tenho na minha casa um parente que reside comigo, habita comigo, está debaixo do mesmo telhado, e de repente estão meio que passando a mão pelos pés, seria bom então que eu adentrasse a presença de Deus e pedisse a Deus para que o Senhor pudesse perdoar os pecados desses, uma vez que eles fazem sem saber o que estão fazendo? Eu posso porventura fazer isto? Claro que sim. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor Jesus na cruz do Calvário, por mim, por ti, por nós, intercedeu dizendo: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de julgarmos, ao invés de criticarmos, ao invés de apontarmos que nada disso vai resolver, pelo contrário, quando você acusa, você se acusa. Quando você condena, você se condena. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há um só justo sobre essa terra. Então, ao contrário de que muitos na verdade fazem, deveria fazer que? Adentrar a presença de Deus. É o seu marido, é a sua esposa, é seus filhos. E você entra na presença de Deus e os apresenta diante. Senhor, perdoa o meu esposo, perdoe minha esposa, perdoe os meus filhos, perdoe os meus pais, porque eles nada sabem o que fazem. Ao invés de acusá-los, ao invés de condená-los, ao invés de criticá-los, ao invés de apontá-los, que nada disso vai resolver. Pelo contrário, isso só irá expor você. Isso só irá expor você. Por quê? Porque na hora que você acusa lá quem quer que seja a pessoa qual for, você não sabe o que você está fazendo no mundo espiritual. Porque se você não sabe, acusador é o diabo. Quando você, por mais boa intenção que você tenha, e por mais errado que a pessoa esteja, a pessoa pode estar fazendo até pior do que você imagina, errando muito mais do que você pensa. Mas mesmo assim, a mim, a você, a nós, Deus não deu-nos esta autoridade de acusar, seja lá a pessoa qual for, seja ela lá quem seja, não importa. Então você começa então a entender que na hora que você aponta, na hora que você acusa, na hora que você condena, na hora que seja como for, naquele momento você no mundo espiritual está se expondo diante de Deus e o pior, diante do diabo. Porque a Bíblia Sagrada diz que a mim, a você, a nós, Deus não nos pôs juiz. O Senhor Jesus uma certa vez diz assim: quem és tu para condenar servo alheio? Porventura te pus por juiz sobre a terra? Olha o que Jesus de Nazaré diz: quem és tu para apontar ou para acusar servo alheio? Porventura te pus como juiz sobre a terra? Ficas tu sabendo que mal pior virá sobre ti. Olha o que Jesus de Nazaré disse. Então é importante que você entenda isso no seu coração. A Bíblia diz que Jó se punha diante do Senhor e intercedia pelos seus filhos, em que porventura poderiam esses terem pecado contra o Senhor, terem porventura pecado contra Deus. Então ele não os acusava, ele não os condenava, ele não os apontava, pelo contrário, ele ia diante de Deus e intercedia por eles. E isso é muito importante que você faça. A Bíblia Sagrada diz que uma das áreas em que Satanás trabalha é na área de acusação.
E ele pode muito bem, sabendo ele o mal que você causará para você e para a sua casa e para a sua família. Na hora que você condena, na hora que você acusa, na hora que você aponta, naquele momento você está fazendo o papel do inimigo. E não importa, a pessoa pode estar errada como for, pode estar fazendo até pior do que você pensa ou do que você imagina. Na hora que você assume esta posição, você está como que querendo tomar o lugar de Deus. E para se condenar, para se acusar, para se apontar alguém, você tem que ter uma ficha totalmente limpa. Quer dizer, nunca ter cometido um só erro sequer. Por que eu estou dizendo isto? Porque o Senhor Jesus Cristo, em um certo momento, aproximou-se dele uma mulher, e essa mulher foi pega em adultério, e a Bíblia diz que todos estavam com pedras nas mãos para apedrejá-la. Jesus escrevia no chão. Esse escrever no chão era exatamente uma profecia do livro de Jeremias, quando a Bíblia diz que está lá escrito que o Filho do Homem seria posto à prova escrevendo no chão. Passou-se anos e anos e anos e anos e anos, agora trazem até a ele esta mulher, e todos estão com a pedra na mão, a pedra da condenação, a pedra do julgamento, e aí então dizem para ele: ei, Jesus, o que é que o senhor acha que devemos fazer? Devemos apedrejá-la, como manda o Velho Testamento? E aí Jesus olhou para eles, tendo parado a escrita no chão, disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Naquele momento, eles soltaram a pedra e se retiraram. Só que interessante, que esse escrever no chão ali, segundo o livro de Jeremias, já era escrevendo os pecados dos que estavam condenando. Então veja só, e muitas vezes a pessoa não sabe disso. Às vezes você tende a levantar falso contra uma pessoa que nem próximo está para se defender, mas você se acha na razão. Não, mas é porque eu tenho toda a razão. E aí às vezes você, por falta de conhecimento, abre uma brecha sem precedente para o inimigo agir na sua casa, no seu lar, na sua família. É daí que os inimigos, no caso os demônios, começam a adentrar determinadas áreas e às vezes você nem percebe o porquê que isso está acontecendo. Veja que a Bíblia Sagrada diz que Jó, que poderia chamar os filhos para condenar, para acusar, para apontar, não fez nada disso. Pelo contrário, ele se levantava à madrugada e oferecia sacrifício, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Então este é o certo que nós devemos fazer. E aí no versículo de número 6 diz assim: e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha como é que é a coisa. A Bíblia diz que agora se havia uma brecha, havia-se uma lacuna, e quando for adentrar a presença de Deus, o inimigo foi no meio deles. Versículo 7: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, e o que mais, pessoal? E passear por ela. Podemos ler mais uma vez? Eu queria que você repetisse comigo. Então o Senhor disse a Satanás, vamos lá, 1, 2, 3 e já. Então o Senhor disse a Satanás. Não, está fraco. Eu leio, você repete, vamos lá. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Olhe para cá. Será que Deus não sabe de todas as coisas? Será que o que nós sabemos de Deus é errôneo, é errado? Porque a Bíblia diz, e nós sabemos, que Deus está em todo lugar. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. De repente agora o próprio Deus faz essa pergunta a quem? A Satanás. Não seria que Deus estaria se colocando meio que mostrando para Satanás que ele não é onisciente, onipresente, onipotente, quer dizer, que sabe de todas as coisas, está em todo lugar e pode todas as coisas? Porque ele pergunta a Satanás: ei, você vem de onde? De onde é que você está vindo? Bem, quando nós lemos a Bíblia, você vai ver que não há um só lugar em que Deus não esteja presente.
Não há um só recinto que Deus não esteja ali. A Bíblia diz que Davi dizia: ainda que eu me ocultasse por debaixo do seio da terra, ali o Senhor estaria. A Bíblia diz que quando Elias pediu para si, no seu ânimo, a própria morte, Deus já estava debaixo do zibró. A Bíblia diz que quando ele entrou na caverna, Deus já estava lá dentro. É impressionante se dizer que a Bíblia diz que Deus ocupa todas as extremidades da terra. Então Deus já está em todo lugar e sabe todas as coisas. Mas de repente ele vai e pergunta: de onde vem? E perguntou logo a quem? O seu maior adversário, se é que eu posso dizer maior adversário, porque para Deus não existe adversário, porque Deus é todo poderoso e Ele não tem adversário, porque se assim tivesse, Ele teria que combater o combate contra, quando na verdade Ele já o venceu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor por isso. De onde vem? E Satanás responde. E Satanás respondeu ao Senhor e disse, dá para você ler comigo? De rodear a terra e passear por ela. Então veja que Satanás está dizendo para Deus o que Deus já sabia. Satanás está dizendo para Deus o que Deus já sabia. Que ele na verdade nada mais nada menos é do que um desocupado. Não somente um desocupado, mas ele é um ser que não tem residência, não tem casa, não tem propriedade, ele não tem nada disso. Porque somente uma pessoa que não tem onde residir, onde morar, onde ficar, fica rodeando a terra e passeando por ela, porque não tem onde residir, não tem onde morar. Até que então ele não venha achar lugar em que ele possa habitar, lugar em que ele possa morar. Eu queria que você, por gentileza, pudesse ir comigo lá em Mateus capítulo de número 12. Mateus capítulo de número 12. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você veja a semelhança desses versículos, em que o Senhor Jesus vai nos trazer um entendimento de forma mais aprofundada. Podemos então, amém? Glória a Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor de rodear a terra e o que? Passear por ela. E logo depois nós vamos entender o que aconteceu com Jó. Jó perdeu tudo quanto tinha, ficou doente e etc. E aqui no livro de Mateus capítulo 12, o Senhor Jesus vai nos retratar exatamente parecido com o que Satanás falou lá no livro de Jó. Olha o que a Bíblia diz. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Vou ler de novo. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Preste atenção, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que quando um espírito, um demônio, uma entidade, um encosto, seja lá qual for, quando ele é expulso da vida de uma pessoa, e necessariamente um espírito, uma entidade, para ser expulso da vida de uma pessoa, essa pessoa necessariamente não precisa ter nela manifestação. Não precisa. Pessoas, elas acreditam que para que uma pessoa seja liberta, ela tem que se manifestar. Não funciona assim. O Senhor Jesus de Nazaré disse: conhecereis a verdade vos libertará. Veja que conhecimento da palavra de Deus pode nos proporcionar libertação. É o que a Bíblia diz. Porém também existem pessoas que elas precisam passar por uma manifestação para que elas possam ser libertas. E na maioria das vezes essas pessoas foram vitimadas ou de algum tipo de feitiçaria, quer seja de ordem direta ou indireta, quando algum dos seus parentes e familiares, outrora no passado, já participaram disso. E por terem participado, infelizmente abriu brechas, lacunas, dos quais aquela entidade, aquele espírito ganhou da parte dos seus parentes, familiares, legalidade para atuar, para agir naquela família. Então acontece muitas vezes isso também.
É importante nós entendermos isso por conta de quê? Por conta de que nós sabemos que a nossa luta não é contra pessoas. Você não tem que lutar contra lá quem quer que seja. Você não tem que se levantar contra lá quem quer que seja. A sua, a minha, a nossa luta é totalmente, plenamente, completamente, inteiramente espiritual. A Bíblia diz que nos tempos de Jó, Jó nada sabia contra quem ele lutava. Jó não sabia que era Satanás, o diabo, que estava por detrás. Jó não sabia que Satanás estava rodeando a terra, passeando por ela, procurando um lugar para morar, um lugar para ficar, um lugar para habitar. No caso de Jó, a porta que foi aberta foi o medo, do qual a Bíblia diz que ele disse: o que eu mais temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu, nunca estive sossegado. Então ali foi a brecha que Satanás encontrou para acusá-lo, e foi a brecha que Satanás adentrou a casa, a família de Jó, e nós sabemos muito bem o que foi que ele causou. Aqui no caso você veja que a Bíblia diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, tem sido expulso, quer dizer, quando aquela pessoa, para a glória de Deus, deixou de ser influenciado por eles, quando este deixou de ser influenciado por eles e foi expulso, foi embora, anda por lugares áridos, secos, totalmente sem vida, buscando repouso, quer dizer, buscando um lugar em que ele possa se encontrar, um lugar em que ele possa residir, um lugar em que ele possa morar, e não o encontra. Preste atenção, por gentileza, isso aqui é muito importante, em nome de Jesus. O Senhor trouxe você para ouvir esta mensagem. Veja que a Bíblia diz que ele então foi expulso, a Bíblia diz que ele foi embora, a Bíblia diz que ele começou a andar como um Satanás nos tempos lá de Jó, em que andava rodeando a terra, passeando por ela, porque não tinha onde residir, onde não tinha onde morar, onde não tinha onde ficar. E aqui da mesma forma, o espírito é expulso da pessoa, o espírito começa a vagar e vagar e vagar, só que ao contrário dos tempos de Jó, olha o que é que Jesus de Nazaré diz. Versículo 44. Então diz, quem? O espírito imundo. Então diz: voltarei para a minha casa. Mas espera ainda. Voltarei para a minha casa? Como assim? Veja que ele fala com propriedade. Ele fala com autoridade. Veja que o que ele está dizendo é: eu voltarei para o mesmo lugar de onde eu saí. Aqui ele diz: voltarei para a minha casa. É como que se ele estivesse dizendo que ele tinha sido expulso injustamente daquela residência. É como que se ele estivesse dizendo que ele foi expulso injustamente daquela casa. E ele está vagando de um lado para o outro, até que ele se lembra, e ele diz para ele mesmo: sabe de uma coisa? Eu voltarei para aquela casa, quer dizer, eu voltarei para a minha casa. Voltando para lá, olha o que é que a Bíblia Sagrada diz: de onde saí, de onde fui expulso, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Você pode dizer comigo essas palavras, por gentileza? Desocupada, varrida e adornada. Mais uma vez: desocupada, varrida e adornada. Preste atenção, olhe para cá, por favor, em nome de Jesus. Preste bem atenção, em nome de Jesus. Se nós invertermos as coisas, nós vamos perceber que o Senhor Jesus está falando sobre a forma, a maneira com que uma dona de casa lida com a casa. Como um dono de uma casa lida com a sua própria casa. Veja que se nós invertermos aqui, nós vamos ver primeiro adornada, varrida e desocupada. Essas três coisas acontecem na vida de todo e qualquer ser humano que tem um encontro com Deus. Todos nós levamos uma vida de cabeça para baixo em alguma área da nossa vida. E nós sabemos que influenciados por Deus é que não éramos. Sabemos muito bem que pelo Espírito Santo também não era. E todos nós tivemos um encontro com Deus. E quando nós tivemos o encontro com Deus, a primeira coisa que nós recebemos por consciência é que o que nós fazíamos antes era errado, não era correto, não era certo. Então logo nós nos apressamos em deixarmos de fazer.
que aquelas determinadas companhias também não eram corretas, não eram certas, e logo também nós deixamos de andarmos com aquelas pessoas. Aqueles determinados lugares não eram lugares corretos, não eram lugares certos, e logo também nós deixamos de lado. Isso quer dizer verdadeiramente em que nós fomos varridos, que quer dizer limpos. E a Bíblia Sagrada diz, está escrito que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, no princípio, no começo da nossa caminhada, o Espírito Santo ilumina os olhos do nosso entendimento, e logo nós começamos a entendermos que a vida que nós levávamos não era correta, que a vida que nós levávamos não era uma certa. Então nós paramos, analisamos, olhamos, porque a palavra se revelou ao nosso coração, porque a palavra falou conosco, e nós batemos o pé e decidimos mudar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E deixamos as práticas, deixamos tudo aquilo de lado, não queremos mais aquilo na nossa vida. Amém. O inimigo foi embora, aquele que nos usava naquela área foi expulso, ele simplesmente se retirou. E aí de repente agora vem a segunda parte, quando a Bíblia Sagrada chama aqui de adornada. Que quer dizer uma casa adornada? Quer dizer uma casa em que tudo está em seu devido lugar. Antes, a minha vida, a sua vida, a nossa vida era uma bagunça, era totalmente uma bagunça. Era uma bagunça no casamento, era uma bagunça na vida financeira, era uma bagunça na área pessoal, na área sentimental, na área emocional, era uma bagunça. Talvez você, emocionalmente falando, era uma pessoa totalmente desequilibrada. Talvez você, emocionalmente falando, você era uma pessoa deprimida. Talvez você era uma pessoa que no seu casamento era entre tapas e beijos, Leandro e Leonardo. Talvez a sua casa parecia mais um Iraque e não um jardim do Éden, onde o que prevalecia era a brutalidade, a ignorância, a estupidez, a raiva, o ódio, a ira, o desejo de se vingar-se e quantas coisas mais, como palavrões e etc. Só que tudo isso para a glória de Deus, depois que você passou a ter o conhecimento de Deus, isso mudou na sua vida. E de repente agora a sua casa é um jardim do Éden. Agora a sua família é um jardim do Éden. Agora você está em paz dentro da sua casa. Você está em paz com você mesmo. Isso quer dizer uma casa, uma família adornada, onde tudo está em seu devido lugar. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Só que interessante que a Bíblia diz que ele também diz desocupada. É aqui onde mora o perigo. Lembre-se que nós nunca jamais seremos tentados no princípio. Nós seremos tentados e provados na continuidade da nossa vida cristã. Porque no princípio você tudo que quer é estar dentro da igreja. No princípio tudo que você quer é ler a sua Bíblia. No princípio tudo que você quer é estar diante do Senhor, é evitar tudo aquilo que possa te distanciar de Deus. Você é essa pessoa. Você não vê a hora de estar na igreja, porque você está no primeiro amor. Você está fogo puro. Você pode chegar em casa cansado como for, não tem problema. Você ainda assim tem força e fôlego para correr para a casa de Deus. É o primeiro amor, é o começo da sua caminhada. Você está como que dizendo, vivendo os primórdios do conhecimento de Deus, aquele fogo puro. E nesse período o inimigo quer distância de você. Nesse período o inimigo não passa nem perto de você. Por quê? Porque ele sabe muito bem que se ele vier com qualquer tipo de tentação, com qualquer tipo de provação, você vai vencê-lo como no estralar de dedo. Então ele espera pelo tempo. Ele espera pelo tempo. E uma das coisas que, se você não sabe, que infelizmente é crucial para a vida cristã e que prejudica muitos de nós cristãos, é o tempo. É nos basearmos no tempo que já servimos a Deus. E muitos, infelizmente, se enganam por conta disso. Por quê? Porque Deus não se deixa levar pelo tempo que nós servimos a Deus. Na verdade, o nosso Deus, Ele muito mais se deixa ver o que nós fazemos para Ele no tempo que servimos a Ele. Veja que a Bíblia diz que a casa está completamente desocupada. Esse período aqui é o período da apostasia, que muitas vezes, se você não tiver um certo cuidado, pode te trazer malefícios para a tua vida cristã. É quando as coisas espirituais começam a deixar de ter para você valor.
É quando você já não valoriza mais se lê Bíblia, se não lê. É quando você não valoriza se ora ou se não ora. É quando você não mais valoriza se você está na brecha pela da tua casa ou se não está. Quer dizer, você vai começando a levar uma vida espiritual de qualquer jeito. Se alguém chegar para você e dizer vigia, é capaz de você pular em cima da pessoa e engoli-la viva. Lembre-se que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. É o que a Bíblia Sagrada diz. E o que é ruim é que aos poucos você não percebe. O inimigo começa a trazer determinados tipos de companhias das quais outrora você sabe muito bem que Deus te tirou de perto delas. Mas você sem vigiar, você sem perceber, começa a ignorar os avisos de Deus, os recados de Deus, as instruções de Deus. Por quê? Porque você já sabe demais, você já se segura, você mesmo se diz que não tem perigo, não tem nada a ver, quando que verdadeiramente o inimigo Satanás vai agindo sorrateiramente. É casa desocupada, é casa desocupada. Veja que esta pessoa agora ela está em uma apostasia espiritual tamanha, em que as coisas começam a acontecer dentro de casa e a pessoa percebe que não está certo aquilo, porque antes não acontecia. Antes não acontecia tantas brigas como está acontecendo na sua casa, como está acontecendo hoje. Se isso é normal, por que então as brigas tinham cessado? Se isso que está acontecendo hoje é normal, por que então tinha cessado logo quando você começou a ter um encontro com Deus? Você tudo que queria orar era ler Bíblia. Nossa, glória a Deus por isso. É muito fácil nós identificarmos se o que está nos sobrevindo, se é algo natural, normal, ou se é espiritual. É muito fácil. Não é difícil de percebermos, não é difícil não. Basta você ligar as antenas e você parar e pensar, espera ainda. Quando eu comecei a servir a Deus, quando eu comecei a buscar a Deus, Deus fez tudo isso na minha vida, me distanciou de pessoas, me distanciou de lugares. Deus foi trabalhando em mim, foi moldando-me por dentro. Deus foi me moldando o meu caráter, minha personalidade, minha maneira de ser. Deus foi trabalhando tudo isso na minha vida. Amém. Em resultado, começou com que a minha vida começou a entrar nos eixos. Minha vida começou a entrar nos eixos. As coisas começaram a render, a coisa começou a progredir, as coisas começaram a melhorar, porque Deus é assim, Ele é grato. Deus começou a abençoar você. Só que infelizmente você meio que não entendeu o segredo da bênção. Na verdade, muitas são das pessoas que infelizmente elas não sabem lidar com as bênçãos que Deus lhes dá. Por quê? Porque tornam a bênção mais importante ou melhor ou maior do que o abençoador. Lembre-se que as águas que correm, as bênçãos que acontecem, não é maior ou melhor ou mais importante do que a fonte de onde ela nasceu, que é Deus. E aí a pessoa começa aos poucos, não é da noite para o dia, a se esfriar. Ela vai se esfriando, vai se acomodando, vai cruzando os braços, vai se apostatando. Você diz, vamos para a igreja hoje não, estou muito cansado. Como se viesse para a igreja quebrar pedra. Como se viesse para a igreja para trabalhar. Vem à casa de Deus como se fosse trabalho. Espera ainda. Eu tenho certeza que se você precisasse sair para trabalhar, mesmo cansado, você iria. Eu tenho certeza disso, mas você não consegue perceber. E às vezes você até briga por causa disso. Você até chega a discutir por causa disso. Só quer viver dentro da igreja agora. Como se estar dentro da igreja fosse algo errado. Como se estar dentro da igreja fosse algo que a pessoa estivesse fazendo de tão errado, em que a pessoa não pode mais estar dentro da igreja. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão acontecendo de uma proporção tamanha que essa pessoa aos poucos ela vai se entupindo de problemas. É problema na ordem familiar, é problema na ordem financeira, é problema no casamento, é problema emocional. Quer dizer, e as coisas começam a sobrevir sobre aquela pessoa. E aí ela não entende, mas espera ainda, eu estou na igreja. Sim, você está na igreja, mas a igreja deixou de estar dentro de você. Você está na igreja, mas a igreja deixou de estar dentro de você.
Você não é mais quem ora, você não é mais quem jejua, você não é mais quem lê a palavra de Deus, você não é mais aquele que separa um momento para poder ouvir a palavra, ainda que estando na sua casa. Quer dizer, você hoje coloca lá o seu som nas maiores alturas, e é forró, e desce aqui, desce acolá, é o casca de bala, que eu não sabia nem o que era isso, tiveram que me explicar que casca de bala é uma música, eu nem sabia o que era isso. Quer dizer, as coisas do mundo vão começando a voltar, mas você não vai percebendo nada disso, porque você não vê mal nenhum. Quer dizer então que não, você não vê mal nenhum, e aos poucos as coisas vão voltando, até que então agora, antes, olha, se alguém quiser beber, beba em suas casas, mas aqui na minha casa não. Hoje não, hoje a sua geladeira parece um frigobar. Hoje a sua geladeira parece um frigobar. E você acha que não é natural, desde que eu não beba. Não, você realmente, graças a Deus, ainda não está bebendo. Mas se você não vigiar, se você não acordar, logo logo você com certeza vai voltar a ser quem você era. Por quê? Porque tudo que o inimigo quer e que ele não se esquece é quem você era. Ele não se esquece de quem você era. Ele não se esquece, ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem quem você era. E em tudo que ele intenta é justamente isso. É ver a casa varrida, a casa adornada, tudo no seu devido lugar, porque Deus perdoou dos pecados que outrora tinham sido cometidos. Está varrido, está limpo pelo sangue de Cristo. Estar adornada, nossa, a porta de emprego saiu, passei a ganhar mais, agora eu tenho o meu carro, eu tenho minha moto, eu tenho a minha bicicleta. Antes eu não tinha condição sequer de chegar na igreja. Quer dizer, as coisas estão abençoadas. Só que de repente, por conta disso, ele também percebe que está vazia, desocupada. Está desocupada, e por ele perceber que está desocupada, ele decide: é hora de voltar para casa. É hora de voltar para casa. Só que diferente de quem você era. Antes não. Antes você era um bobo da corte. Antes o diabo brincava com você como queria, do jeito que bem queria. Hoje não. Hoje você tem ao menos uma noção do mundo espiritual. Hoje você sabe muito bem que demônios existem. Você sabe disso. Antes você até ria, está vendo que isso não existe, conversa de trancoso, isso aí é pastor querendo aparecer. Só que hoje não, você sabe que existe. Hoje você sabe que foi Satanás que veio para matar, roubar e destruir. Então Satanás sabe, os demônios sabem, que se eles forem até você para tentar te levar a ser quem você era, eles sabem que você vai dar um peteleco nele e ele vai ter que ir embora. Então o que é que ele faz? Olha o que é que ele faz então. Versículo seguinte diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Ele entende que ele sozinho certamente será vencido. Ele entende que ele sozinho certamente será vencido. Ele entende muito bem. Ele sabe muito bem, porque você hoje é uma autoridade. Escute, preste atenção. Ele sabe que hoje você é autoridade. Ele sabe que você tem a marca de Cristo. Ele sabe que você é uma nova criatura. Ele sabe que você passou pelo batismo nas águas. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. E ele sabe que se ele for sozinho, você com certeza irá resisti-lo e irá vencê-lo. Então o que é que ele faz? Ele pensa: já sei, não vou sozinho, vou levar comigo 7 piores do que eu. Se um já faz o que faz, imagine 7 piores. Dá para você imaginar? Para pensar. O que é interessante, você sabe o que é? É que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, que eles vêm por 7 caminhos. Por 7 caminhos. Preste bem atenção, o próprio Deus diz que esses espíritos imundos, eles vêm por 7 caminhos. Então eles vêm pelo casamento, ele vem pela vida emocional, ele vem pela vida financeira, ele vem pelo trabalho, ele vem pelo corpo, que no caso em relação à saúde, ele vem pelos filhos, e aí de repente ele vem pelo meio das amizades.
Porque são 7 caminhos piores, dos quais outrora, antes, ele sabia muito bem como agir. E a Bíblia Sagrada diz, está escrito, e entrando habitam ali. Entrando habitam ali. Fazem morada, fazem residência, por quê? Porque eles precisam de algum lugar para eles ficarem. Senão eles vão ficar rodeando a terra e passeando por ela. Como a Bíblia diz que antes eles foram expulsos, né? E ficaram andando em lugares áridos, secos, sem vida. E eles precisam sim, sabe? Porque de outra forma não tem como eles usufruírem deste mundo. Os demônios não podem usufruir deste mundo que nós vivemos se eles não tiverem um corpo para usar. Vou repetir. Os demônios, eles não podem usufruírem deste mundo se eles não tiverem um corpo para usar. Eles não podem, porque eles são espíritos. E por serem eles espíritos, eles precisam ter um corpo. Então ele leva aquela pessoa que outrora bebia a beber 2 vezes ou 3 ou 4 vezes mais. Ele faz com que aquela pessoa, financeiramente falando, antes de conhecer a Cristo já era ruim, eles tornam 7 vezes pior do que era antes de conhecer a Cristo. Aquele casamento que vivia entre tapas e beijos, agora não é entre tapas e beijos não, porque o beijo vai embora, agora só entre tapas mesmo. Porque eles vão tornando pior do que era antes do conhecimento de Cristo. Se aquela pessoa ouvia vozes e só vozes, agora ouve vozes e vê vulto. Quem é, meu Deus? Quem foi que passou por aí, Jesus? E às vezes começa pela inocência das crianças, até que ele vai ganhando território, até que ele se formaliza dentro daquela casa. O estado da pessoa vai se tornando pior. Se os amigos outrora já não prestavam, agora não vão prestar em dobro. Porque tudo vai ser pior do que era antes. Se a pessoa já se sentia vazia por dentro, agora ela não só se sente vazia, agora é vazia e deprimido. Porque vai se tornar pior do que era antes. Pior do que era antes. O que é interessante é que isso não acontece no estralar de dedo, não é da noite para o dia, porque o diabo não é besta, o diabo não é burro. Ele sabe que se for da noite para o dia, você vai acordar, você vai ligar as antenas e vai correr para dentro da casa de Deus. Então ele vai aos poucos. Primeiro ele quebra as tuas pernas, que está lá no livro de Isaías. Quando a Bíblia Sagrada diz, está escrito que a primeira coisa que eles fazem é quebrar tuas pernas. Você já deve ter lido o que está escrito no livro de Isaías, em que vem o leão e quebra as tuas 2 pernas. O que é interessante, que o que ele quer dizer com isso? Ele impede você chegar na casa de Deus, porque você chegando aqui, você ouvirá o que você está ouvindo. Então ele impede você chegar até a casa de Deus. Ele impede você congregar, ele te esfria, ele te dá 1000 motivos para você ficar em casa, porque tudo que ele quer é cada dia mais lhe distanciando daquilo em que ele mais odeia, que é ouvir o que você está ouvindo, porque você só terá os teus olhos abertos se você ouvir a palavra de Deus. Você está tão ocupado, tão ocupada, correndo atrás de tantas coisas, corre para cá, corre para lá, e quando você menos percebe, passa um vendaval e derruba seu muro de pedra. O que é interessante é que você agora comete o erro de Marta, estás ansiosa e afadigada e ocupada com muitos serviços, mas você também não percebe. Se alguém chegar para você e dizer, abre dos olhos, você engole a pessoa viva, porque você está sempre na razão. Você nunca deixa de ter razão. Você é a pessoa que já sabe de tamanha que você diz, eu já sei. Ah não, eu já sei. E esse eu já sei, na verdade, é o inimigo que sem você perceber está te convencendo, como convenceu a Eva a passar a mão pelos pés. E você nem percebe. E o pior é que sem você perceber, você começa a esfriar a pessoa que está do teu lado. Começa a esfriar. Muitas vezes você pode esfriar tua esposa, ou você pode esfriar teu marido, ou quando não, você pode esfriar teu filho, ou esfriar tua filha.
Não, que besteira, vamos hoje não, vamos outro dia. Não, olha, né? Quer dizer, e a pessoa ela vai chegando a um ponto de que ela vai aos poucos se tornando semelhante igual a você. Semelhante igual a você. E você nem percebe. Porque tudo que o inimigo quer, na verdade, é única e exclusivamente somente uma coisa: tornar a tua vida 7 vezes pior do que era antes de você conhecer a Cristo. Esse é só o intuito dele, a intenção dele é só esta. Dá para você imaginar? Dá para você pensar? Por isso que eu lhe disse que libertação não acontece só por meio de manifestação. Por isso que eu lhe disse logo no começo, que libertação não acontece só por meio de manifestação. Não. Quantas coisas você não deixou de praticar, que você praticava sem precisar se manifestar com o demônio? E por que isso aconteceu? Porque você ouviu a palavra foi no seu coração, a sua mente se abriu, seus olhos se abriram, as escamas caíram dos seus olhos e você viu que aquilo era errado e deixou de praticar. Você não manifestou com entidades para ficar liberto, não, de maneira nenhuma, de forma alguma. E para a glória de Deus, você foi liberto e as coisas começaram a entrar nos eixos na tua vida. Para pensar, analise se o que o meu amigo Espírito Santo, se o que ele está lhe dizendo é assim na verdade ou não é. Analise, pare para pensar, pare para ver. Veja que a Bíblia Sagrada diz, está escrito: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Os últimos atos, as últimas atitudes daquela pessoa vai ser pior do que elas praticavam antes de conhecer a Cristo. Se já mentiam, vão mentir dobrado. Se já enganavam, vão enganar dobrado. Se já roubavam, vão roubar dobrado. Tudo vai se tornar pior do que era antes. Pior do que era antes. Porque esses espíritos, eles têm a intenção de quê? Fazer com que eles agora venham ganhar no tempo, pelo tempo que eles ficaram sem poder usar aquela pessoa. Porque eles querem com que aquela pessoa se aprofunde cada vez mais, e quanto mais se aprofundar, mais de Deus e distante dele ficará. E para nós terminarmos, aí a Bíblia diz assim: assim acontecerá também a esta geração má. Assim também acontecerá com essa geração má. Por que ele está dizendo isto? Ele está dizendo isso justamente por conta de que ele vê que tais pessoas que assim procedem são más, não são boas pessoas. Porque Deus não os quer o mal para ninguém. Deus não quer o mal para você. Deus quer que você tenha paz na sua casa, paz no seu casamento, paz na sua família. Deus quer que você trabalhe e ganhe o seu salário, que ganhe o seu dinheiro, que progrida, que prospere. Deus quer que você tenha um corpo saudável. Deus quer tudo de bom para você. Deus quer que você viva em paz. Deus quer que você viva, sim, o melhor dele na sua vida, o melhor dele na sua casa. Mas para isso, você precisa acordar, você precisa despertar. Que essa palavra tenha falado ao seu coração de uma forma muito simples nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.